Duas jovens com histórias quase idênticas, mas com um detalhe impossível de ignorar. A história entre elas aconteceram com 157 anos de diferença. As duas viveram em épocas totalmente diferentes, mas tiveram o mesmo destino. E o mais estranho é que os detalhes são tão parecidos que fica difícil de acreditar que foi só uma coincidência. Hoje nós vamos entender o caso da Mary Ashford e da Barbara Forrest. Mas antes de começar a história de hoje, se você gosta de casos criminais, terror e mistério, já aproveita para se inscrever no canal. Toda a semana tem muito conteúdo novo por aqui. Então, dito isso, vamos para a história de hoje. Tudo começou em 1817, na cidade de Birmingham, na Inglaterra. Era o dia 27 de maio, pouco depois das 6 horas da manhã. Um trabalhador chamado George Jackson caminhava perto da Penn's Mill, quando se deparou com algo perturbador. Ele encontrou várias roupas jogadas no chão e todas elas com manchas de sangue, um chapéu, um sapato bem ao lado de um poço de água. Naquele momento, o George já teve um mau pressentimento e ele começou a chamar os seus vizinhos e também as autoridades da época. Assim que as autoridades locais chegaram ali, eles já perceberam que haviam várias pegadas naquele chão lamacento. Havia dois tipos de marcas no chão, uma de uma mulher que foi atribuída a Mary e a outra atribuída a um homem. Aquelas pegadas levavam em direção a um fosso de água e lá dentro eles encontraram o corpo da Mary Ashford. Ela tinha apenas 20 anos e trabalhava como empregada doméstica. Além disso, ela era querida por todos e também muito bonita. Mas agora ela estava ali sem vida e coberta de hematomas. Os policiais perceberam naquele momento que o corpo dela tinha sinais de abuso e também indícios que indicavam que ela teria sido sufocada. Os policiais precisavam entender aquela situação e por isso começaram a reconstituir as últimas horas de vida da Mary. Eles descobriram que na véspera, no dia 26 de maio, a Mary teria ido ao mercado e depois passado na casa de uma grande amiga chamada Hannah Cox. Ela passou na casa da amiga para deixar algumas roupas, isso porque as duas estavam muito animadas que iriam a um baile durante a noite. Depois de um dia cansativo de trabalho, a Mary voltou para a casa da Anna e era mais ou menos umas 6 horas da tarde. As duas começaram a se arrumar e seguiram para a festa. As duas eram muito bonitas e chamavam muito a atenção por onde passavam. Naquela noite, assim que chegaram na festa, não foi diferente, porque um homem chamado Benjamin Carter se aproximou da Hannah e os dois começaram a dançar. A Mary também ficou acompanhada com um jovem de 24 anos chamado Abraham Thornton. Eles aproveitaram, se divertiram e quando deu mais ou menos uma meia-noite, os quatro decidiram sair dali e foram embora caminhando. Enquanto caminhavam, a Hannah decidiu que iria embora sozinha para sua casa, então, por esse motivo, o Benjamin acabou voltando para o local da festa. Já a Mary seguiu acompanhada apenas do Abraham. Horas depois, por volta das 3:30 da manhã, uma testemunha viu a Mary andando sozinha em direção à casa da Hannah. Ela chegou lá, trocou de roupa e ainda contou para a amiga que tinha passado todo esse tempo com o Abraham e que estava muito feliz. Mas ela não ficou muito tempo na casa da Hannah e saiu rapidamente. Naquela madrugada, ela foi vista a última vez um pouco depois das 4 horas da manhã, e dois vizinhos diferentes confirmaram que viram a Mary andando sozinha. Mas depois disso, ninguém mais a viu com vida. Depois que a Mary foi encontrada, todo mundo queria saber a mesma coisa. Qual era a última pessoa que foi vista andando com ela? E todos os relatos levavam ao mesmo nome, Abraham Thornton. Ele tinha dançado com ela a noite toda e depois disso acompanhou a Mary depois do baile. Os oficiais foram até a casa dele para interrogá-lo, e assim que chegaram lá já descobriram que havia sangue e lama nas suas roupas íntimas. E além disso, aquelas marcas de pegadas eram compatíveis com a bota do Abraham. Essas evidências somadas aos testemunhos foram o suficiente para que o Abraham fosse preso na manhã seguinte. Ele foi interrogado na delegacia, mas parecia calmo demais. Ele dizia que realmente esteve com a Mary até as 4 horas da manhã, mas que depois tomaram caminhos diferentes, e ele ainda não conseguia acreditar no que tinha acontecido com ela.
E para a polícia, naquele momento, eles achavam que realmente ele estava sendo sincero, não parecia que ele estava mentindo. O Abraham cooperou muito com a polícia, ele respondia a todas as perguntas e também mostrava um grande choque por tudo que tinha acontecido. Só que a comunidade não via o Abraham com esses olhos. Eles achavam que ele era uma pessoa muito repulsiva. Alguns dos convidados do baile disseram para a polícia que ouviram o Abraham falar uma coisa muito perturbadora. Ele falou que faria tudo o que fosse preciso para conseguir aquilo que ele queria da Mary. E naquele momento as pessoas não sabiam se ele estava falando como um romântico ou então como um predador. No seu depoimento, o Abraham disse que teve relações com a Mary, mas que tudo foi de forma consensual. Ele contou ainda que depois disso ela trocou de roupa, saiu de casa e nunca mais voltou. Só que os exames necroscópicos mostraram duas coisas. A Mary nunca tinha tido relações na sua vida até aquela noite. E a causa oficial da morte foi asfixia por imersão, ou seja, quando ela foi jogada naquele poço, a Mary ainda estava viva. O caso foi a julgamento em agosto de 1817 e toda a comunidade já estava esperando que o Abraham fosse considerado culpado. Mas durante o julgamento, a defesa apresentou 3 testemunhas que diziam que tinham visto o Abraham andando sozinho naquela madrugada. Inclusive, um guarda florestal chamado John Hayden disse ter conversado com ele por cerca de 15 minutos naquela madrugada, já depois das 4 horas. E esses depoimentos enfraqueceram muito a acusação, porque ninguém conseguia colocar realmente o Abraham junto com a Mary no momento exato do crime. Tinha uma multidão muito grande do lado de fora do tribunal, mas em apenas 6 minutos o júri declarou que o Abraham Thornton era inocente. Naquele momento, eles alegaram que não havia provas o suficientes para condená-lo. E isso teria sido o fim da história, mas naquela época havia uma lei muito antiga que mudaria tudo. O irmão da Mary, chamado William Ashford, apelou da decisão. E então aconteceu uma das cenas mais bizarras já vistas na justiça inglesa. Em frente ao tribunal, o Abraham levantou a sua luva de couro e lançou no chão. E esse era um sinal muito claro. Ele estava desafiando William a um duelo até a morte. Os repórteres ficaram em choque e todo o tribunal murmurava porque eles não acreditavam que aquilo era real. Mas o juiz declarou com uma grande firmeza que não tinha o que fazer e que aquela era a lei da Inglaterra. O William nunca respondeu a esse desafio, e foi por esse motivo que no ano seguinte o Abraham foi livre de todas as acusações. Apesar de ter saído dali como um homem livre e nunca mais poder ser condenado pelo caso da Mary, a vida dele nunca mais seria a mesma. A comunidade o rejeitou e ninguém queria mais contratar os seus serviços, e foi por esse motivo que ele decidiu sair da Inglaterra para os Estados Unidos. O caso ficou sem solução e foi esquecido pelo tempo, até que 157 anos depois ele voltou. No dia 27 de maio de 1974, no mesmo dia que a Mary foi encontrada, um outro corpo foi descoberto. Mas dessa vez ele foi encontrado em uma vala coberta de mato, perto da Chester Street, em Erdington, a mesma rua onde a Mary havia sido vista pela última vez. A vítima também tinha 20 anos e o seu nome era Barbara Forrest. Assim como na Mary, o corpo tinha sinais de abuso, as roupas tinham sido separadas do corpo e ela apresentava sinais de asfixia. As semelhanças eram perturbadoras. A Bárbara tinha traços faciais muito parecidos com o da Mary. Ela trabalhava em um centro infantil e já estava desaparecida há uma semana. E o detalhe mais assustador é que ela tinha sumido no mesmo feriado de Pentecostes, aquele mesmo dia que a Mary desapareceu. Na noite anterior, ela tinha saído para um baile com seu namorado Simon Belcher. Ele disse que deixou a Bárbara em um ponto de ônibus por volta da 1 hora da manhã, e essa foi a última pessoa a vê-la com vida. A polícia mobilizou quase 100 detetives e logo um suspeito apareceu. O seu nome era Michael Ian Thornton, exatamente o mesmo sobrenome Thornton. Ele morava na Chester Street e era colega de trabalho da Bárbara.
A polícia também encontrou manchas de sangue, mas dessa vez nas suas calças. A mãe do Michael ainda tentou dar um álibi para o filho, dizendo que ele estava em casa na noite do desaparecimento. Mas durante as investigações, esse álibi foi considerado falso e ele acabou caindo por terra. O Michael foi preso e condenado, mas assim como no caso da Mary, as provas não foram consideradas suficientes, e por esse motivo ele foi absolvido pelo júri. As coincidências eram muito assustadoras. As duas tinham 20 anos, desapareceram no mesmo dia 27 de maio, ambas em Erdington, depois de irem a um baile e foram encontradas em situações semelhantes. Mas ainda havia uma semelhança maior. Dias antes do crime, a Mary tinha dito que estava sentindo um pressentimento muito ruim sobre aquela semana. E a Bárbara, 10 dias antes, tinha comentado com uma amiga que ela não sabia muito bem o porquê, mas que ela entendia que aquele mês seria um mês de azar. Até hoje, ninguém foi condenado pelo caso da Mary e muito menos pelo caso da Bárbara. Como os crimes foram muito idênticos e separados por 157 anos, ficava difícil para as pessoas acreditarem que tudo tinha sido apenas uma coincidência. E foi aí que começaram todas as teorias sobre os casos. Algumas pessoas acreditam que a Bárbara não era uma jovem comum. Eles diziam que, na realidade, a Bárbara era uma reencarnação da Mary. A alma dela teria voltado para 1974 para reviver exatamente o mesmo destino que parecia inevitável. E eles chamaram isso de reencarnação kármica. Outros vão além e acreditam que Erdington está preso a um loop temporal, que a tragédia em 1817 foi tão marcante e tão brutal que ficou gravada no tempo. E então, mais de um século depois, a história simplesmente se repetiu. E há ainda quem fale em maldição, que a Chester Street, o lugar onde as duas foram vistas pela última vez, carrega um peso e uma energia capaz de atrair a mesma tragédia geração após geração. Mas eu quero saber de vocês. O que você acha de toda essa história? Sendo bem sincera, eu acho muito estranho. São muitas coincidências nos dois casos para passar batido. Mas me conta aqui nos comentários se você acha que é apenas uma grande coincidência ou então existe algo que a gente ainda não consegue entender. E se você chegou até aqui, já aproveita para deixar um like para me ajudar na divulgação desse vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo!